não é a primeira vez que venho a Santa Maria e ano passado já estive aqui também, como o Júlio comentou, instigando um debate sobre assédio, né? E foi um prazer muito grande receber o convite e vir para cá. Bem, só corrigindo uma informação que o Júlio colocou, eu não sou da Universidade Tecnológica do Paraná, eu sou da Universidade Federal do Paraná. Mas estou realmente aposentado, não tem nenhum ano ainda. Mas da militância a gente não se aposenta, né? A gente se aposenta da sala de aula, mas a militância continua. Então, essa apresentação que está colocada aqui ainda está lá como segundo tesoureiro do Sindicato Nacional, mas eu já não sou mais segundo tesoureiro. Houve eleição e a gestão que eu pertencia terminou em julho desse ano, começo de julho desse ano. Então, não houve necessidade de atualização dos conteúdos da apresentação, por isso que eu acabei nem mexendo na apresentação, no primeiro slide. Mas, enfim, quando eu fui convidado para vir aqui falar sobre assédio, eu fiquei pensando, como é que eu vou começar? Né? Eu vou começar falando o quê, sobre o quê, porque a gente sempre procura um gancho para poder chamar a atenção. Diz, eu já sei. Eu ouvi uma vez um congresso que eu participei, uma conferência de um professor, e ele disse, ele é mineiro e tal, com todo aquele jeito mineiro, cativante de contar um caos, né? Ele disse, a melhor forma de começar uma conferência é contando uma história. E isso ficou na minha cabeça. Mas eu nunca consegui começar uma fala contando uma história. Eu acho que eu sou muito ruim de contar história, pelo menos oralmente. Mas aí eu disse, eu já sei, eu vou contar uma piada. Eu vou começar com uma piada. Uma piada de loira, de gay, de trans, ou de gordo, ou qualquer coisa desse estilo. Aí eu disse, mas eu sou péssimo para contar piada. Então, não tem jeito, eu vou começar do jeito tradicional, tá certo, gente? Não vou saber, não descobrir nenhuma piada que eu pudesse contar para a gente começar esse entrosamento. Mas, enfim, falar sobre o assédio, primeiro, na verdade, eu queria mostrar aqui a questão do capital, quer dizer, a importância do capital para o assédio acontecer. Essa fala aqui, esse trecho que está naquela apresentação, ele é parte de um livro que foi publicado em parceria com a PUF-PR, um seminário de assédio moral, né, promovido também pela PUF-PR. E eu tirei para a gente pensar um pouco o quanto essas relações, as relações de trabalho, as relações hierárquicas, de subordinação, né, a divisão de classes, na verdade, provoca a questão do assédio. Ela permite e se utiliza disso para aumentar a exploração do trabalhador, e por isso que o título que eu dei a esse slide é O Poder do Capital. Esse livro, Estado, Poder e Assédio, que foi publicado pela PUF-PR, tem várias contribuições, porque tivemos na PUF-PR uma série de casos de assédio, inclusive um processo que durou muitos anos, do qual eu vou falar na sequência. Tá? Então, poderia mudar para mim, por favor? Pode passar para o próximo. O que é assédio? Às vezes parece muito chato a gente ficar repetindo o que é assédio, parece que todo mundo já sabe o que é assédio, mas assédio é justamente
uma situação de humilhação, constrangimento, de forma repetitiva e prolongada durante o trabalho, no exercício das funções, sendo mais comum em relações hierárquicas, autoritárias e assimétricas. Então aqui a gente vê algumas características da hierarquia como sendo um dos componentes. Mas não é só a hierarquia. A hierarquia hoje já não se define mais o assédio como uma relação hierárquica, tá? Ou que exista só numa relação hierárquica. Tá? Isso provoca, na verdade, a vítima do assédio, né? Quer dizer, acaba desestabilizando e gerando adoecimento. E o adoecimento, ele não é só um adoecimento mental, do tipo depressão ou coisa do gênero. Ele é físico, inclusive. Porque existem situações em que as pessoas, para serem assediadas, para serem submetidas, elas são colocadas em ambientes insalubres, né? Como uma forma de manifestar o meu poder sobre você. Poderia mudar, por favor? Então, quais são as condutas que caracterizam o assédio? Então, são essas 7 condutas que eu elenco aqui, quer dizer, não que não possam existir outras, mas para dar uma resumida, eu apresento esse tipo essas condutas aí, né? Quer dizer, a crítica ao trabalhador em público, por exemplo, né? Quer dizer, chamar a atenção de uma pessoa em público com o objetivo de humilhar, de desqualificar o trabalho dela, né? Quer dizer, se tem até o processo avaliativo, a avaliação que hoje se tem nas universidades pode ser entendido, dependendo como ele é feito, como um processo de assédio, como uma conduta de assédio. Porque, na verdade, a avaliação ela não é feita de acordo com alguns critérios que o próprio Sindicato Nacional reconhece a importância da avaliação, desde que ela seja fincada num tripé, que é avaliar mantenedora, avaliar mantenedor e administração, avaliar o docente e avaliar o discente. Se você tem esse equilíbrio, beleza. Tá? E avaliações objetivas. Né? E não uma avaliação que vise só fazer crítica ao comportamento. Enfim, essa é uma avaliação fora desse padrão, e hoje o que a gente tem nas universidades é exatamente só um desses pés do tripé, que é a avaliação docente, feita pelos docentes, e utilizada muitas vezes para assediar pela administração. Tá? E aí, ali na avaliação do docente, o docente pode dizer o que quiser do docente. Tá? Então isso é um problema bastante sério, não se respeitar esses critérios de avaliação. Seguinte, por favor. Condutas que caracterizam o assédio moral no trabalho. Naquele outro slide eram as condutas pessoais, individuais. Mas no trabalho existem outras questões. Designação de tarefas sem sentido, sem treinamento, confusas, imprecisas, impossíveis de serem cumpridas. Um exemplo que eu dei ontem lá em Palmeira das Missões foi uma situação que ocorreu comigo. Eu fiz concurso para a universidade para ser professor de inglês, mas eu tinha uma outra formação que era história. E eu trabalhava na escola técnica da universidade, que tinha então ensino de segundo grau e técnico. E aí teve um ano que faltou professor de história. Faltou professor de história, e aí, João, você tem formação de história.
Você poderia pegar essas aulas. E eu fiquei 3 semestres dando aula de história. Não que eu não tivesse treinamento ou não tivesse formação para isso, mas é desvio de função. E o pior não é isso. O pior é que eu fui dar aula de história porque a administração, a direção da escola técnica queria punir um professor de história que tinha sido redistribuído de um colégio militar e deixá-lo sem aula. E aí chegaram para mim, me convenceram, eu não sabia disso, fui saber disso depois, chegaram para mim dizendo, não tem professor de história, porque o professor se recusa a dar aula. E não era verdade, era exatamente o contrário. Eles queriam deixar o professor sem aula para não poder progredir, consequentemente ficar mais tempo trabalhando para fazer a sua progressão, né? E eu acabei sendo usado para esse tipo de assédio. E aí uma série de outras coisas ali, né? Desprezo pelos colegas, a segregação física do trabalhador. O que é a segregação física? Casos de pessoas que são colocadas, eu não sei se estou interpretando errado, e a companheira vai me ajudar, mas você fazer a segregação, deixá-lo de lado, colocá-lo num ambiente diferente da maioria dos outros que estão exercendo a mesma função, né? E assim por diante. Condutas que caracterizam o assédio moral no trabalho, uma continuação, né? Troca de horários ou turnos do trabalhador sem avisá-lo. Uma outra experiência que eu vivi foi que, quando eu comecei o primeiro ano que eu trabalhei na universidade, eu era professor 20 horas e eu estava fazendo uma especialização em ensino de língua inglesa. E essa especialização, ela funcionava uma vez por semana, na terça-feira à noite. Então, o meu único critério, lembre, eu era 20 horas. O meu único critério para não ter aula, o único dia que eu pedi que não me dessem aula, era na terça-feira, porque eu tinha a especialização. Detalhe, eu dava aula tarde e noite, sendo 20 horas, o que eu não sabia que não podia, né? Eu deveria trabalhar só num período se eu era professor 20 horas. Bom, mas ingenuidade, o entusiasmo, entrei na universidade e tal, então aquela história de você se entusiasmar às vezes com muito pouco. Adivinhe o dia que me deram aula? Terça-feira. Mas não foi a terça a noite inteira. A última aula de terça-feira. Então eu saía de um extremo da cidade para outro extremo, depois de ter tido 3 aulas da especialização, perdia sempre a última, né, para dar uma aula de 30 minutos. Porque os cursos noturnos, isso é sabido, né, começa, a aula deveria ser de 50 minutos, mas acaba baixando para 40, para 35 e às vezes até para 30. Né? Porque tem um ônibus e aí você como professor não quer prejudicar o aluno que vai acabar perdendo um ônibus, vai chegar em casa 1h da manhã. Né? A gente não quer fazer isso. Então, na prática, a última aula era uma aula de 40 ou 30 minutos. Se eu chegava a 10h10, 20 minutos. 10h30 os alunos já estavam saindo da sala para pegar o ônibus. Eu passei um ano inteirinho fazendo isso e não dei aula na terça-feira. O que eu ia fazer em 20 minutos? A chamada. Se bem que eu nunca fui de fazer chamada. Mas, enfim. Sequência de coisa. Aí, aqui, novamente, o item 8, né, quer dizer, a vigilância, e a questão de tempo, contagem de tempo, limitação de uso do toalete, do banheiro,
A mesma coisa em relação a tomar cafezinho, horários de refeição e assim por diante. Tá? Pode passar, por favor. E aqui são tipos de assédio. Então a gente tem, na verdade, esses 4 tipos de assédio, quer dizer, que é o descendente, que é aquele que tem a hierarquia como elemento importante, né? Que é feito do superior para o subordinado, né? A horizontal, que é feita por pares, por colegas, que não tem necessariamente uma relação de poder e de mando sobre você, né? É a mista, que normalmente começa pelo superior e é seguida pelos colegas. Mas eu acho que pode ser até o inverso, pode começar com os colegas e ser incorporada pelo superior, né? E tem uma outra que é a ascendente, que são os subordinados que se unem contra o chefe. Essa é mais rara, mas ela é mais rara num ambiente privado de trabalho, mas na universidade não. Porque na universidade, e em especial nos últimos tempos, esse tipo de assédio tem acontecido muito dos estudantes para os professores. Publicações em Facebook, desqualificação do professor, abaixo-assinado, desqualificação, agressão física. Tivemos um caso lá na Universidade Federal do Paraná, que uma professora foi empurrada dentro da sala de aula por um aluno, por um estudante, e aí ela estava grávida, ela foi xingada por toda a turma e tal, ela foi agredida fisicamente só por um aluno, né, que a empurrou. E aí, na sequência, ela saiu tão arrasada da sala de aula que ela teve um aborto espontâneo por conta disso. Quer dizer, então, isso é uma coisa muito séria. O pior dessa situação é que foi incentivado pela administração. Que a administração utilizava os alunos, manipulava os alunos para que eles tivessem esse tipo de comportamento com os professores, que não eram figuras benquistas pela administração. Esse faz parte de um relato do maior caso de assédio que nós tivemos na UFPR, e eu já vou entrar nele para a gente não se perder, porque eu acho que eu já estou quase estourando o tempo, né? Mas, enfim, nós tivemos em 2004 a criação de um campus avançado que se chamou o FPR Litoral. E a Universidade do Litoral, ela foi criada no litoral do Paraná, em Matinhos e tal, numa parceria entre governo federal, governo estadual e prefeitura de Matinhos, né? Então, cada um tinha uma responsabilidade. O governo federal dava as vagas, os técnicos e docentes, o Estado dava as instalações e a prefeitura dava com a questão de impostos e assim por diante. Bom, essa criação, ela começou a funcionar em 2005. Ela começou a funcionar em 2005 e desde o início, o diretor do campus ele começou todo entusiasmado, um projeto diferente, né? E aí nessa história toda, em 2007 começaram a aparecer denúncias de assédio. Em 2007, depois de várias tentativas de negociação com a reitoria, com o próprio diretor do campus, a PUFPR entrou com uma ação de assédio moral coletivo contra esse diretor, contra a universidade, na verdade, né? E coisas absurdas. Em primeira instância, nós perdemos. Não foi reconhecido o assédio. E aí nós recorremos e veio para a quarta região. O TRF daqui de Porto Alegre, veio para cá. E aí, quando veio para cá,
teve a desembargadora que foi designada para julgar a ação, demorou um tempo para se inteirar do processo, né? Mas nesse período nós construímos um dossiê de todas as ações de assédio comprovadas, né? Com fotos, com mensagens de WhatsApp, com e-mail, com fotografias, enfim, com tudo que se podia conseguir e registrar em cartório como documento. Montamos um dossiê de mais de 200 páginas, trouxemos para a desembargadora, ela acatou, ela recebeu esse dossiê, né? E a sentença da desembargadora foi favorável a nós, e ela foi, na verdade, inédita, porque isso foi em 2015, porque ela reconheceu a existência de assédio institucional coletivo. Isso foi uma grande vitória para nós. Eu acho que nem sempre o caminho da luta passa pela judicialização. Eu acho que tem que passar também por outras formas de luta e questões políticas mesmo, e de enfrentamento para se mudar a cultura do assédio. Mas nesse ponto, nesse momento, foi o último recurso e a gente conseguiu então esse resultado que repercutiu nacionalmente, né? E com isso fizemos um seminário, e a partir de tudo isso é que teve a publicação do livro Estado, Poder e Assédio, com vários artigos. Só para dar alguns exemplos, me permita, Júlio, para dar alguns exemplos de quais eram as atitudes de assédio que foram constatadas. Os professores e os servidores técnicos administrativos, eles marcam suas férias, por exemplo, diretamente no site. Então vão lá no CIGEP e marcam suas férias. Esse o período que eu escolhi para as minhas férias. No meu caso, docente, eu tenho que respeitar a resolução da universidade que diz que eu não posso tirar férias em período letivo. Então eu tenho alguns meses lá em que eu posso optar, mas nesses meses eu posso tirar férias quando eu quiser. Depois que eu faço o meu pedido de férias, esse pedido vai para a minha chefia. E a chefia homologa as minhas férias, ou não. Se a chefia não homologar, ela provavelmente deve ter alguma razão, vai me chamar, conversar comigo, para ver se há possibilidade de mudança. Né? Enfim, no litoral eles criaram uma PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, paralela, e os professores e servidores, os técnicos tinham que ir até a chefia e pedir a benção para tirar as férias. É uma universidade instalada no litoral, que de dezembro a março é período de veraneio. A direção exigia que tivesse sempre um professor trabalhando no mês de janeiro e fevereiro. Então, se o Júlio é da mesma área que eu tinha que negociar com o Júlio para que eu ficasse um período de férias, enquanto ele trabalhava. Quando ele saía de férias, eu voltava a trabalhar. Quer dizer, cá entre nós, qual a necessidade de você comprometer um docente e até mesmo um servidor num período em que a universidade está completamente parada, que não tem sequer residência estudantil, porque as casas alugam, os estudantes alugam casas, quartos e pensões só até novembro. Dezembro já não, os proprietários dos imóveis já não alugam mais para os estudantes, professores e técnicos. Qual o sentido disso? É mostrar poder, é colocar o sujeito nessa condição, e fora outras coisas, né? Fora
a questão de não fornecimento de condições de trabalho mínimas para aquele grupo e tal, que era enfim, colocado de lado, que ia contra essas decisões. Então esse é um pequeno exemplo do que acontecia lá, né? E que pode se repetir em outras instituições, né? Gente, desculpem ter passado do tempo e até a ansiedade de falar, e que esse caso pega muito para mim, porque quando nós entramos com o processo, eu era diretor da PUFPR, e quando nós recebemos a decisão final, né, da desembargadora, eu era presidente da PUFPR. Então eu tenho assim muito próximo, acompanhei o processo muito integralmente, tá? Muito obrigado e espero ter contribuído de alguma forma. Antes então de passar a palavra, como agradecendo ao professor João Negrão, companheiro João Negrão, passar a palavra à professora Andréa César, só lembrar que todas e todos estão recebendo este panfleto, né, Assédio Moral Não. Ele é retirado do próprio da própria cartilha informativa da nossa assessoria jurídica, e este panfleto foi organizado no nosso GTPC-GDS, particularmente pela professora Laura, né, nossa companheira que participa do GT e que é do serviço social, e que é onde se lida muito com a questão, né, das pessoas sobre assédio no serviço social. Então ela organizou essas ideias a partir de uma visão então de como o serviço social trata com a questão do assédio, tá? Outro registro também que quero fazer é a presença da companheira Elise, né, que faz parte do Conselho de Representantes da SEDUFES e que está aqui também nos prestigiando nesta atividade. Depois da fala da professora Andréa César, a gente vai abrir, né, para a plenária rápida intervenção, e aí a gente depois... Vamos lá então, professora Andréa. Bom dia a todos. Na verdade, assim, essa fala, a universidade tem feito alguns cursos, a Projeto tem feito alguns cursos para os gestores. E nesse curso, um dos assuntos que é tratado é a questão do assédio. Então, a gente tem trabalhado com o pessoal da Progep para tentar disseminar essa informação, né? E acho que tem sido bem importante. Então, todo aquele que assume um cargo de direção, coordenação, etc., é convidado a fazer esse curso, que é chamado LIDER, e um dos assuntos que está sendo debatido lá é essa questão do assédio. Então, a ideia é multiplicar a informação, né? Agora, a gente trazendo para vocês, né, essa oportunidade, mas esse curso foi feito para sensibilizar, vamos dizer assim, os gestores, no momento inicial, né? Bom, a definição de assédio, o professor já tinha falado, né? Mas só para enfatizar, né? A gente tem qualquer conduta abusiva, manifestando-se sobretudo com comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos, que possam trazer dano à personalidade, à dignidade e integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Então, assim, o que nós queremos é um ambiente de trabalho mais saudável, um ambiente de trabalho bom, em que as pessoas possam se sentir à vontade e possam realizar suas atividades de maneira tranquila. O assédio perturba o ambiente de trabalho. Então, o assédio, o assédio ele não vai ter como vítima só aquela pessoa que é assediada. Ele envenena o ambiente. Outras pessoas também são afetadas, né? Então, o dano que ele provoca, ele pode provocar um dano à personalidade da pessoa, pode trazer doenças e provoca um dano que muitas vezes não é só individual, mas é um dano que pode ser coletivo. Claro que muitas vezes a dificuldade é comprovar isso. Então, essa ação de vocês, com certeza, lá, vocês tiveram uma vitória porque conseguiram comprovar, né? Isso aqui muitas vezes não é muito fácil de fazer.
né? E a gente depois vai falar a questão das provas, pode passar, podem ser utilizadas. Então, a gente tem situações, a exposição do trabalhador a situações vexatórias, humilhantes, constantes, podem ser situações de agressões verbais ou físicas, né? O que caracteriza o assédio são situações repetitivas e prolongadas, então não é uma situação eventual. Claro que numa situação mais grave, tá? Uma situação mais grave pode sim caracterizar assédio, tá? Então há uma estratégia para desestruturar a pessoa, né? Desestruturar a pessoa no seu ambiente de trabalho através de uma ação sistemática, tá? Então você vai minando aquela pessoa de várias formas para que ela seja prejudicada no seu ambiente de trabalho. Pode passar. Então, a gente tem algumas características. Repetição, tá? Então, habitualmente, ações que vão se repetindo, tá? Embora, como eu falei para vocês, uma situação mais grave pode, sim, sozinha considerar assédio, tá? Intencionalidade, ou seja, tem um fim discriminatório. Direcionalidade, pode ser para uma pessoa ou para um grupo determinado. E a temporalidade, durante a jornada de trabalho. Só que hoje, muitas vezes, a gente tem a jornada de trabalho estendida, né? O professor trabalha muito em casa, a gente tem as redes sociais, a gente tem e-mail. Então, o assédio pode ser através desses meios também, tá? A gente não pode só restringir o ambiente durante o turno de trabalho, porque as relações elas se expandem através desses meios, isso pode ocorrer também dessa forma, tá? Pode passar. Aí, os tipos de assédio, o professor já explicou, né? O vertical, descendente, ascendente e horizontal, vai ser entre colegas de trabalho, né? Pode passar. Misto, né? Que mistura, geralmente, por exemplo, um assédio descendente e pelos colegas, tá? Ele pode ser de caráter individual ou coletivo ou até institucional. Institucional seria, no caso, por exemplo, uma empresa que tem práticas de assédio que já são institucionalizadas e que ocorrem com vários e vários empregados, tá? E aí é uma cultura da organização, que é o pior, né? Porque daí fica difícil, mesmo você trocando algumas pessoas, aquela cultura vai se consolidando dentro daquela organização. Pode passar. Por que no serviço público o assédio moral é frequente? Porque o chefe não dispõe do vínculo funcional. Então, ele não pode demitir simplesmente a pessoa. Se ele não pode demitir, muitas vezes ele passa a humilhar a pessoa, sobrecarregar a pessoa de tarefas inúteis, né? Às vezes a indicação da chefia se dá por laços de amizade ou por afinidade política, não é sempre a pessoa mais competente que vai assumir a chefia. Outra questão também é a concentração de conhecimento. A gente sabe, por exemplo, que em alguns setores tem pessoas que, pelo tempo que elas estão ali, muitas vezes elas agregam muito mais conhecimento sobre a função do que outras. Então, de certa forma, elas têm um determinado poder lá dentro, né? E esse poder pode sim fazer com que elas tenham uma postura de assediador, tá? Eu lembro, por exemplo, quando eu era aluna, assim, eu fazia, na época, a gente podia fazer 2 cursos simultâneos, hoje não pode mais, e a minha matrícula eu tinha que ir até o TECA para resolver a minha matrícula. E aí, quando você tinha algum problema mais sério, assim, fala com fulano. Fulano é o cara que entende tudo lá dentro. Então, tem algumas pessoas que acabam se tornando chave. Isso também é a concentração de poder, né? Muitas vezes elas são pessoas que podem ajudar, né, multiplicando essas informações, ou podem não querer ajudar e se manter naquela posição de poder, de concentração de conhecimento. Bom, qual é o perfil? Claro, isso aqui é um perfil, vamos dizer assim, clássico. Não quer dizer que todo assediador vai ter todas essas características, né?
A gente sabe muitas vezes também que as pessoas, às vezes, tá? A gente não conhece uma pessoa até dar para ela um determinado poder. Quando a gente dá uma função de chefia ou de poder, a gente vai conhecer aquela pessoa. Então, muitas vezes se revelam situações, né? Então, nem todas essas características a gente vai encontrar em todo assediador, mas são algumas características que foram observadas, né? Geralmente, ele é uma pessoa que é autoritário, manipulador, tá? Abusa do poder em razão do cargo, emprego ou função. Ele se satisfaz com o rebaixamento das outras pessoas, é arrogante. Na verdade, muitas vezes até a pessoa, por ser insegura, tem uma necessidade de mostrar poder. Tá? E não precisa ser um grande poder. Tá? Às vezes é uma funçãozinha ali, um cargo, mas ele está utilizando aquilo para demonstrar, né? E não costuma assumir a responsabilidade pelos seus atos. Simplesmente sempre joga a culpa em outras pessoas. Tá? Como eu falei, nem sempre o assediador é o chefe. Pode ser o colega, pode ser o aluno, pode ser o subordinado, né? Mas são algumas características comuns a quem faz o assédio. Pode passar. Quem é geralmente a vítima do assédio? Geralmente são pessoas que têm uma transparência maior, né? Têm uma certa insegurança, tentam agradar de toda forma, tá? E são pessoas mais vulneráveis, né? São pessoas perfeccionistas, então são pessoas que vamos dizer assim, a crítica afeta de uma forma bastante forte, né? Podem ser exatamente os profissionais mais qualificados, né? Aí, muitas vezes, a gente sabe que a pessoa mais qualificada, em vez de gerar admiração, ela pode gerar uma inveja entre os colegas e pode, por isso mesmo, ser vítima de assédio, né? E outras questões, por exemplo, questão de outros fatores que também colocam como vítima preferencial. Sexo feminino, tá? As mulheres são mais assediadas do que os homens. Raça e etnia, aí entram as questões de racismo, né? Orientação sexual. Então vocês veem que isso também está ligado às questões de discriminação que existem na nossa sociedade. Vão haver grupos que são mais vulneráveis ao assédio. E pessoas que são doentes ou que sofreram acidentes. Tá? Pode passar. Então, aqui algumas ações que podem caracterizar o assédio. O professor falou de algumas, eu vou falar de outras, né? Então, fazer com que ou vários empregados fiquem sem trabalho, em salas mal iluminadas, né? Fazer piadas, assim, ó, aquela piada que provoca, que é uma piada discriminatória, que provoca, na verdade, dor no outro, não é uma piada, ela é um assédio, tá? Então, isso não é uma questão de ser simplesmente politicamente correto, tá? Quando só aquela pessoa que faz a graça, só ela está achando engraçado, é porque o outro está se sentindo atingido. Tá? Isso pode se dar em vários níveis, inclusive na questão do bullying na escola, né? Então, assim, não se admite mais determinados tipos de comportamento, né? Não é brincadeira, tá? Quando a gente vê que falas preconceituosas, racistas, né, ainda por algumas pessoas na sociedade são levadas como brincadeira, isso é muito grave, porque aquele que está sendo atingido não é engraçado, isso fere a dignidade da pessoa humana, tá? Isso prejudica o ambiente de trabalho, tá? Então, são coisas que tem que se ter uma atenção. Inclusive o professor, quando está em sala de aula, né, vai fazer alguma piada, algum gracejo, tem que ter essa atenção. Por quê? Porque ele pode estar agredindo, às vezes sem querer, mas ele pode estar agredindo a determinada pessoa. Tá? Então tem que ter esse cuidado, né? Deixar o empregado isolado dos demais empregados, insinuar que o empregado não serve para nada, ignorar as sugestões do empregado, dar cunho negativo a tudo que ele fala.
né, desqualificando sistematicamente. Então, é aquela pessoa, por exemplo, numa reunião, vou dar um exemplo, tá? Numa reunião, a pessoa levanta e fala uma coisa, aí o chefe diz, mas tu não tem que estar falando nada porque tu acabou de entrar aqui, tá? Tu acabou de chegar aqui, como é que tu vai falar alguma coisa, como é que vai sugerir alguma coisa? Isso é uma forma de desqualificar a pessoa, tá? Se outra pessoa falasse a mesma coisa, seria levada em consideração, aquela pessoa, ela é discriminada, tá? Pode passar. Determinar que o empregado execute funções muito acima de suas capacidades, possibilidades. Então, existe uma carga horária, por exemplo, a gente tem 40 horas ou quem tem 20 horas, existe uma carga horária máxima em sala de aula e o resto deveria ser para pesquisa e para extensão. Você não pode sobrecarregar algumas pessoas, né? E isso muitas vezes tem acontecido em alguns departamentos, porque nem sempre, agora numa época de contenção de gasto, nem sempre tem sido feitos concursos para conseguir dar conta, né, da demanda, tá? Então, sobrecarregar a pessoa também é uma forma de assédio, tá? Fixar metas impossíveis de serem cumpridas, tá? Serviço da fraqueza do empregado, então descobre lá o ponto fraco, onde a pessoa se sente mais fragilizada e vai explorando aquele ponto fraco até que a pessoa exploda. Aí parece que ela é a louca. Isso acontece muito em relação às mulheres, tá? Então você vai fazendo, né, vai fazendo condutas assediadoras até que a pessoa chegue no limite emocional dela, tá? E aí parece que ela está exagerando, que ela está reagindo de uma forma excessiva. Mas na verdade não, ela está reagindo a um processo que já foi feito de forma continuada. Colocar um empregado de quarentena, deixando sem trabalho, exagerar os seus erros, expor ao ridículo, transferir de forma ilícita, ficar colocando à disposição, por exemplo, para outro local, tá? Efetuar mudanças em seus horários para que a vítima se sinta abalada. Então, por exemplo, a pessoa nunca tem uma rotina, cada semestre ela está em horários diferentes, em locais diferentes, né? A gente sabe, óbvio, que a aprendizagem funciona de segunda a sexta, né? Tem dias que as pessoas preferiam não dar aula, tá? Alguns dias que são considerados piores, mas assim, o que não pode acontecer é que num departamento sempre as mesmas pessoas fiquem com os dias piores. Tem que haver um rodízio, tá? Porque sempre colocar as mesmas pessoas nos horários piores, isso também é uma forma de assédio, tá? Quer dizer, por exemplo, dar aula sexta-feira à noite, a maioria das pessoas não quer dar aula sexta-feira à noite. Então você tem que fazer um rodízio. Não é possível que algumas pessoas sejam sempre privilegiadas e outras pessoas, geralmente quem está entrando, tá, é que acaba sendo mais a vítima desse tipo de situação, que pega as piores situações possíveis, tá? E muitas vezes a pessoa, como ela está entrando, até ela não sabe como se defender, não sabe como, né, ela está em estágio probatório, tem toda aquela questão, e ela acaba pegando as piores situações possíveis, né? Isso não é possível, o gestor tem que ter atenção nesse tipo de questão, tá? Recusa na comunicação com o assediado, quando só se comunica por e-mail ou por outra forma escrita, tá? Não abre espaço para conversa, a pessoa às vezes quer conversar de forma amigável e o assediador não, né? Despromoção injustificada, né? Retirada de gratificações ou cargos ou avaliação de forma injustificada, né? Óbvio que todo mundo tem que ser avaliado, a avaliação é importante, mas assim, tem formas de você fazer avaliação e tem formas de você divulgar aquela informação, tá? Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo quando eu estava ainda na universidade privada. A gente tinha as avaliações eram passadas individualmente, só que num determinado semestre lá, não sei porquê, a coordenação, não tinha chefe de departamento, era a coordenação chefe de departamento, resolveu fazer isso durante uma reunião e a gente acabou tendo acesso às avaliações dos colegas, que
foi uma coisa muito constrangedora, imagina, entendeu? Assim, eles em vez de darem a avaliação individualmente para cada um e conversarem com cada um, eles colocaram aquilo numa reunião e todo mundo ficou sabendo daquilo que era para aquela pessoa saber, né? Então, a avaliação tem que ser feita, ela é um instrumento importante, mas é importante também a forma como isso tem que ser colocado, né? E isso tem que ser conversado com a pessoa. Você pegar e expor a pessoa publicamente é horrível, né? Não importa se aquela avaliação está correta ou não está correta, mas a exposição pública, a forma de divulgar, isso é uma coisa que pode simplesmente criar uma situação muito constrangedora, né? Manipulação de informações de modo que a pessoa, né, o assediado não tem aquela informação com antecedência. Então é aquela situação, você passa a tarefa de última hora. Não, isso aqui tem que ser para amanhã. Eu mando um e-mail hoje, isso acontece muito nas instituições privadas. Eu mando um e-mail hoje e quero a resposta imediata. Tá? Inclusive, né, gerando sobretrabalho fora do horário de trabalho. Como se a pessoa tivesse que ficar à disposição 24 horas da instituição. Isso piorou muito com os meios eletrônicos. Tá? Então, isso é também uma forma de assédio. Você querer que a pessoa dê conta de uma tarefa sem dar um tempo para ela, né? Então a pessoa está lá, por exemplo, está fazendo doutorado, está fazendo mestrado, está fazendo um curso, daqui a pouco ela recebe um telefonema e ela tem que dar uma resposta, ela tem que dar uma solução, porque ela tem que abrir o e-mail, porque ela tem que olhar o que está sendo feito. Então, esse tipo de desrespeito, ele pode ser visto como uma ação de assédio. Bom, imposição de condições e regras de trabalho personalizadas ao trabalhador, né? Então, daquela pessoa é exigidas tarefas diferentes dos outros. Daquela pessoa é feita uma cobrança diferenciada em relação a outras pessoas que estão na mesma situação que ela. Então, o tratamento diferenciado já mostra que ela está sendo vítima de um assédio. Fragilização, ridicularização, inferiorização, humilhação pública do trabalhador, né? E isso pode, inclusive, invadir espaço privado. Tá? E aí vem, por exemplo, a questão das redes sociais, tá? Pode colaborar nesse tipo de assédio. Pode passar. Divulgação de boatos sobre a moral do trabalhador. Essa época agora de correntes de Facebook, correntes de WhatsApp, procurando desmerecê-lo perante seus superiores, colegas e subordinados. Criticar a vida privada, as preferências pessoais ou as convicções do assediado. Tá? Proibição de tomar cafezinho ou redução dos horários das refeições, isolar o assediado de confraternizações, almoços e atividades juntamente com os demais colegas. É aquela pessoa que, por acaso, se nunca é convidada para almoçar junto, para estar junto, ela está sempre sendo colocada de lado. Tá? Pode passar. Infelizmente, assim, muitas vezes, e outros transtornos mentais, existe um preconceito muito grande, as pessoas às vezes não reconhecem isso como uma doença séria, que tem que ser tratada, tá? E a gente tem, assim, isso, até o pessoal do serviço médico já fez um estudo sobre isso, a gente tem um número enorme de pessoas que têm transtornos mentais dentro da universidade, tá? Isso que eles já pegam as situações mais graves, que são as pessoas que se afastaram, tá? Com certeza, se a gente fosse fazer uma pesquisa, tem muita gente que tem, né, transtornos mentais e que está sendo tratada e que não se afasta do trabalho, tá? Isso coloca essas pessoas numa situação de uma fragilidade maior e vítimas potenciais maiores do assédio. Colocação de outra pessoa no lugar do trabalhador, né? Durante a pessoa foi lá fazer uma consulta, já põe alguém para fazer as tarefas dela, tá? Não fornecimento ou retirada dos instrumentos de trabalho, estímulo da discriminação em relação às pessoas adoecidas ou acidentadas, colocando-se em local diferente dos demais trabalhadores, burocracia na entrega de documentos para a realização de perícia médica. Consequência na saúde do trabalhador. A gente tem várias consequências possíveis, tá? A depressão, angústia, estresse,
crises de competência, crises de choro, mal-estar físico e mental, cansaço exagerado, falta de interesse no trabalho, irritação constante, insônia, alterações no sono, pesadelos, diminuição da capacidade de concentração e memorização. Pode passar. Isolamento, tristeza, redução da capacidade de se relacionar com outras pessoas e fazer amizade, sensação negativa em relação ao futuro, mudança de personalidade, reproduzindo as condutas de violência moral, aumento do peso, emagrecimento exagerado, aumento de pressão arterial, problemas digestivos, tremores, palpitações, redução da libido, sentimentos de culpa e pensamentos suicidas, uso de álcool e drogas, tentativa de suicídio. Né? Então, isso seria a situação mais grave, tá? Que o assédio pode gerar. Pode passar. Consequências no ambiente de trabalho. Né? Muitas vezes o ambiente de trabalho vai ser contaminado. Né? Os demais trabalhadores, eles podem ter queda de produtividade, da qualidade do ambiente de trabalho, aumento de ocorrência de doenças profissionais. E aí, vou falar para os futuros, os colegas e para os futuros professores. Né? A gente sabe o grau de afastamentos, por exemplo, dos professores no ensino público hoje é enorme, que muitas vezes não conseguem mais suportar aquela rotina, acabam ficando doentes e tendo que se afastar. Isso é um problema muito sério. Né? E, na verdade, muitas vezes é gerado por um ambiente de trabalho tóxico. Né? Aumento de ações judiciais. Bom, aqui, pessoal, só para distinguir o assédio moral dos atos de gestão, tá? Porque, assim, nem tudo é assédio moral, tá? Então, os atos de gestão administrativa sem a finalidade discriminatória não tem caráter de assédio moral. Então, a atribuição de tarefas, tá? É da gestão, tá? A transferência do trabalhador, muitas vezes, por interesse da administração ou da empresa. Só que aí, claro, tem que verificar se aquela transferência não é uma forma de perseguir a pessoa. Né? Pode passar. A alteração da jornada de trabalho no interesse da administração ou da empresa, desde que não seja uma situação que só aquela pessoa ou aquelas pessoas estejam nos piores horários possíveis, tá? Tem que haver uma rotatividade. A destituição de função, claro que às vezes muda a gestão, você vai ter troca de funções gratificadas, isso é uma coisa normal. Tá? O exercício de atividade psicologicamente estressante, desgastante, conflitos esporádicos com colegas e chefes que podem acontecer. Tá? Pode passar. Críticas construtivas, ou avaliações de trabalho realizadas por colegas superiores, desde que não sejam realizadas em público e expondo o servidor a situação vexatórias. Tá? Então, isso tem que ter um cuidado. Aí vai também para os gestores, como falar, como expor a pessoa, como falar para a pessoa, por exemplo, que ela está fazendo alguma coisa errada de uma forma que não exponha ela publicamente. Né? Quando eu entrei na universidade, eu tive um choque cultural, assim, de ver que nas reuniões de departamento, às vezes falavam coisas que eram absurdas. Assim. Isso que eu sei que tem lugares muito piores do que o departamento de direito, mas assim, tem coisas assim que não tinham que ser faladas naquele momento na reunião, na frente de todo mundo. E às vezes acabava se expondo um colega ou uma situação de uma forma que era desnecessária. Né? Você tem situações que você tem que falar com uma pessoa e não expor ela na frente de todo mundo. Tá? Então a crítica, ela pode existir, ela é bem-vinda desde que ela seja fundamentada e seja feita de uma forma adequada. Tá? Isso pode acontecer com o professor na sala de aula também. Né? Então tem que ter um cuidado para não criar uma situação constrangedora. Bom, vocês podem perguntar, quais são as possíveis penalidades para o assédio? Bom, não tem uma legislação específica, tá? O que a gente tem, que tem se reconhecido, tá? É a questão do dano moral e tem situações que tem se reconhecido o assédio moral como caso de improbidade administrativa, tá? Aí eu vou dar um exemplo.
Uma situação foi o seguinte, era uma servidora de uma prefeitura, que ela começou a denunciar desvios de dinheiro público, e aí o prefeito começou a perseguir ela. Tirou ela da função dela, colocou ela em quarentena, fazendo outra coisa, deixou ela de castigo, isolada numa sala sozinha por um determinado tempo. Começou a fazer várias coisas porque ela estava denunciando uma situação de desvio público de dinheiro. E essa situação foi confirmada, tanto que ele foi processado por improbidade administrativa. Então, nessa situação foi confirmado, tá, que ela estava sendo perseguida porque ela estava denunciando. E não sei se vocês sabem, mas todo servidor público tem obrigação de denunciar, de encaminhar qualquer tipo de conduta que possa prejudicar a administração pública. Tá? Inclusive, se, por exemplo, se um gestor tem conhecimento de uma situação de improbidade, de desvio e não encaminha, ele pode ser visto até como coautor. Tá? Então, nesse caso específico, como ela estava denunciando, ela começou a ser perseguida e acabou se mostrando que era verdade, que ela estava denunciando e foi comprovado. E o prefeito foi condenado por improbidade, né? E inclusive pela perseguição a essa pessoa. Mas imaginam o que ela passou durante esse período, né? Ó, em relação aos deveres impostos aos servidores, tá? Tem-se que a prática do assédio moral provoca a violação do dever de manter conduta compatível com moralidade administrativa, que é um dever de todo servidor público, seja professor, seja técnico, né? E tratar as pessoas com urbanidade, tá? Então, e ser leal às instituições que servem. Tá? Então, o servidor ele tem que ter em vista esses deveres. Tá? Pode passar. Além disso, o RJUE é o nosso regimento jurídico único. Tá? Prevê que é proibido o servidor promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição e valer-se de cargo para proveito pessoal de outrem, em prejuízo da dignidade da função pública, proibição que são desrespeitadas em caso de assédio. Tá? Então, na verdade, quando começa a acontecer uma situação que determinadas pessoas são discriminadas, prejudicadas e outras não, você está discriminando, você está diferenciando as pessoas. Isso está ferindo esse dever, né? E as penalidades elas podem ser advertência, suspensão ou demissão do serviço público. Nas punições vão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos ao serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes do servidor. Por isso que é importante que se encaminhem as denúncias, para não chegar numa situação mais grave, tá? E para ter prova consolidada que as situações estão ocorrendo, tá? E assim, ó, é importante que já exista um processo administrativo para avaliar, para analisar se existe ou não assédio. Isso pode servir de prova, inclusive depois do processo judicial. Pode passar. A questão da indenização, eu digo para vocês que pode gerar direito à indenização, né? Pode passar. Ó, passa. Assim, ó, se o assediador for servidor público, né, e o assediado não for, pode haver responsabilidade objetiva do Estado, tá? Quando o assediado for servidor público, não há responsabilidade objetiva, tem que se comprovar, né, que houve dano. Agora, o Estado condenado, o Estado quer dizer a União, o Estado, o município condenado, pode entrar com uma ação contra o assediador, cobrando aqueles valores. Tá? E aí também a questão do desvio de função, né? A proibição de que sejam designadas funções fora do cargo que a pessoa ocupa. Tá? O que só é permitido em situações de emergência e transitórias, né? Isso muitas vezes é desrespeitado quando se atribui para pessoas tarefas que não são da função dela, do cargo que ela é concursada, você está fazendo desvio de função, tá? Isso também é uma forma de assédio, pode passar. E eu acrescentei aqui, ó, achei bem interessante, acrescentei essa informação, o procedimento, como é que se pode fazer para provar o assédio, tá? Primeira questão, tá?
muitas vezes a pessoa ajuiza a ação judicial sem antes ter o procedimento administrativo interno. É importante ter o procedimento administrativo, tá? Até porque a administração ela tem possibilidade de, através da sua autotutela, de realizar, por exemplo, a suspensão, né, advertência e já investigar essas situações. Então é interessante para quem for a vítima do assédio começar pelo processo administrativo, que pode servir de prova depois do processo judicial. Ou pode resultar pode ter um resultado prático importante, tá? Pode passar para a próxima. E aqui, ó, quais são as provas que eu posso utilizar? Provas, questão prática, tá? Quais são as provas que podem ser apresentadas pelo autor? Por exemplo, ó, mensagens eletrônicas, intimidatórias ou demonstradoras dos fatos, indicação de testemunhas, gravação telefônica, cópia de reclamação administrativa ou processo administrativo disciplinar relativo às partes envolvidas, documentos comprobatórios de insalubridade do local de trabalho, dolosamente provocados com o intuito de assédio, cópia de boletim de ocorrência. Então, assim, a gente tem os vários variados tipos de prova que podem ser apresentados, entende? Porque o problema maior no processo desse é como tu consegue comprovar que houve a conduta, tá? Então, você tem que se munir dos mais variados tipos de instrumentos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, você pode fazer uma gravação no celular, uma conversa, né? Então, é importante que a pessoa tente documentar essas ações para depois, né, encaminhar e comprovar que houve realmente aquela conduta. Tá? Então, seria isso. Coloca à disposição. Obrigado, então. A gente convive com situações, a gente lembra assim, né, desde sempre, né, convivendo com situações de assédio cotidianamente. E que há um tempo atrás não chamava de assédio, né? Inclusive, uma palestra já feita pelo André e pelo Everton, né, da assessoria jurídica, eles nos colocaram que essa questão do assédio é uma questão muito recente, né, na nossa cultura. E talvez algumas questões que a gente passava, questões de assédio, como a piada da loira, por exemplo, né? Por exemplo, né, as piadas de concurso, piada do português, tem aquela do português, né? Tem aquela do judeu, né? Tem aquela da loira, por exemplo, né? A gente, tudo é assédio, a gente não estava por conta, né? Por conta de que é muito recente discutir essa questão do assédio. E aí eu fiquei pensando, né, quantas vezes cotidianamente a gente né, no nosso cotidiano nós somos assediados, somos assediados, e muitas vezes a gente não se dá por conta, né, aquilo vai passando batido, a gente acaba incorporando essas questões de assédio, né? E aí, por exemplo, eu quero dar um exemplo, assim, eu me lembro que tinha um tempo na minha prática docente, né, que eu chegava em sala de aula e eu assediava a classe, né? Quando eu dizia, livro tal, né? Mas vocês não leram tal livro? Eu não acredito que vocês chegaram aqui na minha disciplina e não leram tal livro que deveriam ter lido na disciplina anterior. E eu notava que grande parte de alunos e alunas que não tinham lido tal livro, né, se sentiam muito incomodados com aquilo, né? E na verdade eu estava assediando, né? Porque eu estava dizendo subjacentemente que o aluno ou a aluna que não leu tal livro era burro. E eu não sabia como é que aquele burro chegou, né? Eu fazia isso. Hoje eu não faço mais, né? Hoje eu convido o pessoal para ler, independente de ter lido ou não. Às vezes o pessoal assim, já leu, que bom, vamos ler de novo, né? Mas, sabe? Mas são exatamente posturas, né, que a gente, na nossa cultura de assédio, né, mas eu vejo que muitos colegas meus do departamento continuam fazendo isso, né? Vocês não leram tal livro, né? Vocês não leram tal autor, né? Eu me dei por conta disso um dia em casa, quando tinha uma propaganda na televisão da Xuxa, e ela fazia propaganda do Danoninho. E ela perguntava para uma criança, mas você não comeu seu danoninho hoje? E a propaganda foi tirada do ar exatamente por ter esse aspecto de assédio.
Porque uma criança, né, se sentia inferiorizada, e uma dessas crianças acabou indo a um supermercado sem dinheiro e furtou um Danoninho, porque ela via todos os dias na televisão aquela propaganda que tinha que comer o Danoninho, os pais não tinham dinheiro e ela furtou, né? E ela acabou, e a segurança prendeu a criança, bateu na criança, deu toda uma história, e aí então ela contou a história do Danoninho. Então, por conta disso, o próprio Ministério Público, né, mandou tirar a propaganda do ar, porque a propaganda assediava e induzia as crianças a comer o seu Danoninho, independente se tivesse dinheiro ou não. Então, aos que não tinham dinheiro, o que lhes restava era o furto, né? Bom, mas o que eu queria perguntar para os dois companheiros é uma questão, por exemplo, eu estava pensando sobre as consequências do assédio. Eu estou com tudo isso aí que tu falou, viu? Eu estou com tudo isso aí. Eu vi aqui estava lendo, né? Estou me sentindo angustiado, perda de sono, acho que a gente passa tudo por isso. Mas eu consigo detectar onde está a questão do assédio, que é a questão do produtivismo, e muito mais do que o produtivismo, como que as pessoas que têm um cargo de gestão, em coordenações de pós-graduação, agora mesmo eu abri aqui e já chegou uma mensagem lá no pós-graduação dizendo imediatamente vão alimentar o seu Lattes, vão atualizar seu Lattes, né? Porque a CAPES, né, antecipou a plataforma Sucupira e é para fevereiro, então vocês têm que estar com o Lattes em dia. E eu fiquei pensando, poxa, que momento, eu estou toda hora sempre que eu posso, né? Estou atualizando, mas eu estou atualizando assim fora do meu horário de trabalho. Sim. Domingo, feriado, que não deveria ser, né? Então eu gostaria também de trazer para os dois companheiros que falassem um pouquinho sobre essa questão, produtivismo e assédio, até que ponto, né, esse produtivismo que está sendo exigido aí, principalmente pela ditadura da CAPES, né, tem nos prejudicado muito. E dentro disso, eu quero chamar a atenção, para quem não sabe, principalmente talvez o professor João Negrão, que não é daqui, que nós tínhamos que era a questão com o adoecimento docente, né? Chamava a atenção eu acompanhava nos últimos 2 anos no site da universidade, que nós temos uma média de um docente morrendo por mês na nossa universidade. Inclusive algumas docentes por causa de suicídio. E aí, quando a gente vai conversar com os colegas de departamento, né, professor, aquele nosso companheiro lá no departamento se suicidou, e aí a pessoa disse, ela não estava mais, era tanta cobrança, né, e exposição, do tipo assim, mas você não, e a gente está numa outra situação agora complicada, né? Mas você não foi daquele congresso apresentar aquele trabalho? E aí a gente vai dizer assim, poxa, mas a gente não tem nem recursos para ir. Então, por que está na pós-graduação? Né? A gente ouve muito isso. Isso é assédio, acho eu, não sei, trazendo aqui para os dois companheiros, né? E aí me chamou a atenção exatamente isso, que alguns casos de suicídio, né, que a gente depois foi averiguar, né, com companheiros de departamentos, era muito em função disso, dessa cobrança e da exposição, né? Eu me lembro que quando eu entrei na universidade há 30 anos atrás, para mim era prazeroso pesquisar e escrever um artigo. Hoje não é mais prazeroso. Hoje, para mim, assim, é quase uma camisa de força. Quase uma camisa de força. E às vezes eu chego, sou da área de história, né, e às vezes eu chego num arquivo histórico para fazer pesquisa, e aí eu começo, eu entro e tenho vontade de sair correndo, só em saber que eu vou ter que fazer, né, ficar lá juntando aquele material, que no nosso caso, na área de história, a gente consegue, assim, fica 3, 4, 5 anos, né, pesquisando um arquivo histórico, para depois analisar, digerir aquelas fontes todas, digerir tudo aquilo, e aí juntar dentro de uma questão, de uma pergunta, e produzir um artigo, ou apresentar num congresso, ou escrever um capítulo de livro, ou escrever um livro, por exemplo, né? Mas a gente vê que com esse produtivismo, isso está ficando cada vez mais, né? Hoje o pessoal está se queixando muito, né?
enfim, dessas questões aí, não só do produtivismo, mas dessa exposição pública, né, que muitos fazem, do tipo assim, você olha aquelas reuniões, vamos tirar a Andréia da pós-graduação porque ela não produz. Gente, que horror, né? Que horror a gente tem que ouvir isso, né? Então essa é a questão que eu trago. E abro então para a plenária 3 minutos de intervenção. Professora Helenice, nós estamos gravando e vai ficar para os altos aqui da nossa SEDUFES, né? Quero registrar também a presença do nosso vice-presidente, o professor João Gili, né, que estava ontem lá na maratona, né, lá em Frederico e Palmeiras, discutindo esse assunto com os companheiros e as companheiras lá do stand, né? E também sinta-se à vontade. 3 minutos. Primeiro agradecer, né, a deferência da SEDUFES de estar aqui no Centro de Educação. Para nós é uma honra, né, sempre sediar importantes espaços, né, democráticos e de debater um tema tão recorrente dentro da nossa carreira. E aí eu gostaria de pedir para os dois colegas que pudessem fazer essa diferença entre o assédio moral e a perseguição política, porque frente ao contexto, né, que nós vamos viver no país, assim, a preocupação que a gente está vivendo agora até nessas eleições, como é que a gente pode ver também essas duas formas, qual é a diferença entre assédio moral e perseguição política? Eu entendo. Se o assédio moral está dentro da perseguição política, eu acho que é uma das formas. A perseguição política seria uma forma de assédio moral. A perseguição política é uma forma de... A perseguição política é uma forma de assédio moral. É uma das formas. Por isso que eu falei, assim, muitas vezes muda a gestão, aí algumas pessoas perdem cargos, entram outras, e aí, né, então isso também é recorrente, né? Então o servidor público, muitas vezes, o servidor de carreira, ele pode estar submetido a uma situação que, dependendo de quem está na gestão, pode ou não ser ter um ambiente de trabalho adequado, né? Mas a perseguição política é assim uma forma de assédio. É uma forma de assédio. É uma forma de assédio. É uma forma de assédio. Com certeza. Nós temos uma colega que ela era de uma administração, trocou a administração e ela sequer foi comunicada que ela não estava mais fazendo parte daquele grupo. E aí quando ela soube, ela entrou em pânico, né, que ela não era mais participante daquele grupo, não fazia mais parte daquela administração. Aí ela voltou ao departamento e chegou no departamento, tudo que ela estava no cantinho, porque o chefe do departamento disse, olha, você tem que aposentar, teu tempo já esgotou. E ela aposentou. E agora no dia do professor, na janta do dia do professor, ela estava lá, ela muito minha amiga, né, estávamos lá, e ela está assim, além de uma profunda depressão, ela está com o princípio de Alzheimer também, causado muito por conta disso. Do tipo assim, ela sequer foi comunicada que ela não servia mais àquela administração, ponto 1. E quando ela vai para o departamento onde ela acha que vai ser acolhida, a chefia diz assim, olha, te aposenta porque não tinha nem disciplina mais para trabalhar. Estão abertas as inscrições, o senhor Helenice já teve resposta, né? Então já... Não, eu queria ressaltar assim, também que esse momento político é um momento assim, que a gente se sente muitas vezes até constrangido na liberdade de cátedra. Aí ontem eu estava conversando com eu estava num evento, tinha uma professora da economia da URGS, e aí ela relatou que ela estava dando aula, falando sobre a CEPAL, tá? E aí ela falando sobre o que a CEPAL defendia, tudo aí, né? Tinha alunos que eram parte de um determinado viés do movimento político, começaram a atacar ela, e como se ela disse, olha, não é a minha ideia, a ideia da corrente é essa, vocês têm que respeitar. Então a gente passa até medo de enfrentar algumas questões em sala de aula, a
partir do momento que determinadas pessoas podem estar ali. E, bom, eu não sei se vocês viram essa notícia, que um professor era um professor de inglês numa universidade privada. Ele estava falando, ele trouxe para a aula um vídeo de um linguista falando sobre o fascismo. E aí ele foi atacado por um aluno que jogou uma classe em cima dele. Ficou furioso, porque isso é coisa de comunista, porque não podia falar sobre essa questão. E os colegas, os outros alunos que tentaram, protegeram ele, né? Porque ele trouxe o assunto para a aula. Trouxe um vídeo sobre aquele assunto para a aula. Então vocês verem como é que a situação está. Né? A gente também teve uma situação de um colega de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, agora não vou lembrar o nome da pessoa, que recebeu um e-mail dizendo que, né, se assumisse determinado candidato, ele podia saber que as pesquisas dele iam terminar, que ia acabar, que as pesquisas dele de viés comunista iam terminar. Ele recebeu um e-mail anônimo dizendo isso. Então, assim, dá medo do que vem pela frente. Assim. Eu, por exemplo, sou professor de direito tributário e previdenciário. Eu quero ter liberdade de criticar qualquer governo que seja de qualquer partido. Mas eu tenho medo que, se um determinado candidato vencer, que a minha liberdade de cátedra seja cerceada. Porque eu não vou saber quem é que está assistindo e o que essa pessoa vai fazer ou para quem ela vai contar. A gente está numa situação de perigo de voltar àquela época do regime militar, onde a gente tinha pessoas infiltradas na sala de aula que serviam para passar informação para o regime. Isso é muito sério. Imagina a pessoa levar um vídeo para a sala de aula sobre fascismo e ser agredido com uma classe, jogado uma classe do professor. E olha, os professores, por exemplo, de história, por exemplo, estão sofrendo terrivelmente. Eu tenho pena deles. Assim. E isso está em vários ambientes, né? Por isso que a gente tem que falar sobre essas questões aí. O mínimo de urbanidade é necessário, né? Muitas vezes. Mas assim, a situação está bem assustadora. Ok, mais alguma questão? Então vou pedir que falem sobre o produtivismo, como assédio, né? E depois nós encerramos. Pode ser? Vou passar primeiro para o seu João. Na verdade, você colocou muitas coisas aí, né? Sobre as respostas, né? E também tenho compreensão de que a perseguição política, ela é só o político é só uma qualificação, porque a palavra principal é perseguição. Então, com isso, caracteriza sem dúvida o assédio moral. E fazer só um comentário em relação à questão que você colocou, Júlio. A gente foi muito assediado, porque entrou já faz tempo na universidade. A gente foi muito assediado durante muito tempo, sem ter noção de que era assediado. O caso que eu relatei aqui, de me colocarem na última aula na terça-feira, isso era uma perseguição, era um assédio, porque essa situação, na verdade, ela não foi, não aconteceu só uma vez. Outras vezes, a aula de sexta-feira à noite, as últimas aulas de sexta-feira à noite, eu era sempre premiado para ter as últimas aulas de sexta-noite. Né? E fora outras coisas, do tipo, apresentava uma ideia, apresentava um projeto no conselho, ou ia direto na sala do diretor apresentar um projeto. Eu estou com uma ideia de fazer isso. Batia nas minhas costas. Não, vai! Era eu sair da sala, ele começava a boicotar todas tudo para não sair o projeto. E o dizer vai não significa que ele vai me dar condições de realizar o projeto. Né? Então a gente acabou sendo assediado durante muito tempo, e a universidade,
desde que eu entrei para cá, a universidade ela passa por um processo de privatização. E ela está sendo privatizada dia a dia, a Universidade Pública. E é uma privatização interna. Está acontecendo internamente, com várias ações, com várias, as várias reformas que foram acontecendo, né, que fatiaram, enfim, tudo isso. E hoje a universidade pública, ela tem essa característica produtivista, mercantil, né? E isso, sem dúvida nenhuma, dá para resumir naquele trecho que eu apresentei no início, que é o poder do capital. Então, não tem dúvida. E a questão do adoecimento docente, que você citou, né? É impressionante o percentual de docentes afastados. Isso que a gente não sabe, aqueles que não estão afastados, mas que estão em tratamento. Exatamente. Né? Porque tem uns ainda. Eu participei de uma reunião, só relatar rapidamente isso. Eu estava na diretoria da PUFPR e participei de uma reunião no departamento de comunicação, curso de jornalismo. E aí eu fui porque um professor se sentia assediado, entrou com uma ação e com um pedido de redistribuição para ir para uma outra universidade. E um rapaz assim novo, um rapaz de 30 e poucos anos, recém-doutor, formado com um doutorado no Canadá e tal, quer dizer, extremamente competente. E se sentiu tão assediado, tão desqualificado ao longo do período que ele passou no departamento, que ele entrou em depressão profunda e tinha crise de pânico, inclusive, quando pensava em ir para o departamento. E aí eu fui participar, representando a diretoria da PUFPR, de uma reunião do departamento, que me deram para a PUFPR a participação de 15 minutos. E eu fui lá e coloquei o caso desse professor, né, e aí veio a reação. Eles fizeram um pacto entre os professores, influenciados pelo chefe do departamento, de não adoecer. Tinha professores que tinham remedinho floral, homeopatia, na mesa, assim, e que a cada, sei lá, 5, 10 minutos, ficava botando gotinha na boca. Não, porque nós temos aqui um pacto de não adoecer. E as pessoas trabalhando, você via na cara das pessoas o estresse, o cansaço, e aquele falso sorriso de satisfação. Isso é um inferno. É trabalhar no inferno. Então, a universidade que eu entrei não é mais a mesma, né? E quando eu saí, quando me aposentei, ela já estava completamente diferente. E eu saí, na verdade, porque não aguentava mais conviver nessa universidade. Apesar de aparentar ser novo, né? Não sou tão novo assim, né? Mas eu não aguentava mais a sala de aula. E não era a sala de aula. É um erro eu dizer isso. Eu não aguentava mais o ambiente da universidade. Obrigado. Bom, a questão do produtivismo, quem passou pela pós-graduação como aluno ou como docente, sabe a pressão que a gente sofre dos meios de avaliação, né? Então a gente tem a CAPES e na verdade, assim, o que interessa para a CAPES são os números. É produção, é prazo, e quem se adapta a isso tem as notas melhores. Esse é o mundo da pós-graduação, infelizmente, assim. Então, muitas vezes o professor acaba sendo colocado numa situação que, sendo pressionado, né, para produzir números, né,
e também acaba pressionando seus orientandos também, de certa forma ele reproduz essa prática, né, do assédio, né, e porque a gente sabe que para se manter a pós-graduação você tem que ter uma nota mínima, né, e muitas vezes as avaliações elas não são feitas da mesma forma dependendo da instituição onde essa avaliação está sendo feita. Apesar de ter critérios teoricamente objetivos, as avaliações também dependem muito do grupo ao qual tu está ligado. Tá? Então existe isso. Né? Então essa cultura do produtivismo, dos números, essa pressão e que muitas vezes afeta a vida pessoal do professor, a vida pessoal do aluno, porque o professor, para conseguir chegar naquelas metas, ele acaba também sendo um assediador e acaba reproduzindo as condutas com seus orientandos. É um ciclo, né? E se você não consegue cumprir aquilo, você está fora. Tá? Isso aí é um problema que tem sido observado e tem gerado um adoecimento dos professores e dos alunos que estão envolvidos na pós-graduação. É bem difícil, né? As pessoas assim ficam doentes, as pessoas se separam, e isso é causado por esse sistema. E é difícil porque assim, os critérios são critérios objetivos, são critérios quantitativos. Tá? Na verdade, assim, não interessa, por exemplo, só para comparar, eu posso ter escrito um baita livro e ter demorado um determinado tempo para escrever esse livro. Agora, se eu demorei muito tempo e só escrever aquele livro, eu vou valer menos para a CAPES do que aquele meu colega que todo ano escreve vários artigos, por exemplo, fazendo uma comparação. Então, a avaliação ela é muito quantitativa, né? E existem grupos que assumem também funções de avaliador, de poder nessas instituições e que acabam meio que mandando dentro daquele circuito, né? Então assim, quem está na pós-graduação com certeza é mais vítima desse sistema e acaba entrando nesse sistema, se quer se manter na pós-graduação, acaba aceitando essas regras. É bem complicado nesse sentido, né? Eu passei por isso. Eu estava dentro do mestrado numa instituição privada que foi fechado, né? E assim, é bem complicado. Você tem que submeter essas regras ou você acaba caindo fora. Tá? Isso é a forma como está se montando a questão da pesquisa no país. Então, não importa tanto a qualidade, importa a quantidade, cumprimento dos prazos, é isso que é o mais importante. Tanto que a gente sabe que as instituições que conseguem fazer isso, que se adaptam, elas são muito bem. Outras instituições que não se adaptam já não vão ter uma nota muito boa. É isso. Obrigado, André. Eu vou passar então agora tanto para o João quanto para a Andréia, para 2 minutinhos, só assim para as últimas palavras, né, nesse momento. E pode. Só vem aqui. Se apresenta e vem aqui, por favor. Nós estamos gravando. Ah, sim. Tá, só um minutinho. Então, vamos aí Por favor, se apresente e até 3 minutos. Eu sou professora Deise, do Centro de Educação, e a gente, na questão do mestrado, da produtividade, né, queria dizer que nós também, enquanto docentes, não temos uma postura de compartilhamento de produção. Nós não sabemos trabalhar no coletivo, a gente não sabe capitalizar no sentido de vamos trabalhar juntos e hoje vai o meu nome na frente e o teu, e amanhã vai o teu na frente e o meu, e a gente se ajuda a manter essa produtividade. Né? Por quê? Porque, na verdade, eu não sou só professora, eu sou uma pessoa, tem um monte de coisa que acontece na minha vida que num determinado semestre eu não consigo produzir. Né? Que acontece na minha vida pessoal, que acontece... Né? E aí, então, eu não sou uma máquina de produzir artigo, e isso pode, num momento, acontecer comigo e no outro acontecer contigo, colega. Então, se a gente tivesse, né, em algumas instituições,
isso acontece, esse trabalho, né, de, olha, vamos fazer junto, para que nós todos possamos continuar, né, e que a gente não tivesse essa postura tão competitiva, né, entre nós, em primeiro lugar, talvez a gente conseguisse sobreviver melhor, né, a esse sistema tão perverso, porque o que eu vejo hoje é mais do mesmo, é uma produção de quantidade, né, onde é mais do mesmo. E é claro que para a área das humanas a produção é muito mais penosa, porque uma coisa é tu produzir um artigo onde tu fala, coloquei o ácido clorídrico, e na próximo artigo eu coloquei, né, o cloreto de sódio, e aí já é outro artigo, né, porque eu só mudei no protocolo um elemento. Agora, nas humanas é muito difícil essa produção compulsiva, né, que se exige do professor, para além das outras atividades que a gente tem como docente, né, porque a gente tem projeto de pesquisa em andamento, projeto de extensão, que é tão importante também, né, a gente tem orientação, a gente tem as aulas para dar, a gente tem os congressos para ir, né, enfim, são muitas as atividades. Então, se a gente tivesse também uma postura um pouco mais colaborativa, e isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, né, eu acho que a gente poderia ter algumas saídas, né, para essas exigências que são realmente bem pesadas. Obrigado, professora. Obrigada aí. Que bom vê-la de volta ao movimento. Desde é uma referência aos movimentos sociais aqui em Santa Maria, né? Mas tem uma questão que eu gostaria de acrescentar, Deise, a questão da ética também, né? Por exemplo, hoje, eu sou da história, e hoje na história o pessoal, enfim, tem um grupo lá que está disputando a hegemonia, né? E é antimarxista. Então, quando os pós-modernos, né? Então, quando aparece um professor que tem uma postura, enfim, leituras, análises a partir dos paradigmas do materialismo histórico, por exemplo, aí o pessoal diz assim, eu não quero trabalhar com esse professor, eu não quero trabalhar com essa professora porque ele já está ultrapassado. E dizem isso publicamente, né? Então, aí que eu acho que entra a questão do assédio mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, inclusive na última avaliação da CAPES, tem uma revista, né, que tem uma especialidade muito importante na nossa área, que é uma revista sobre estudos marxistas, né? Ela, inclusive, na última avaliação da Qualis da CAPES, ela despencou, né? E aí uma das pessoas que faz parte da avaliação foi perguntada, ela disse, fulano, por que isso aconteceu lá? E ela disse, porque marxismo já era, né? Então, e assim, sem ética nenhuma, né? Marxismo já era, né? E a tendência essas revistas muito focadas desaparecerem, né? Como se as revistas pós-modernas, né, também não fossem focadas, né? Então, tem toda, sabe, tem um conjunto de coisas ali e aí onde é que entra, e aí me corrija a André, me corrija o João, e onde é que entra exatamente o assédio é quando essas questões são colocadas assim publicamente no pavilhão, né? Do tipo, o que tu escreve não tem nada de novo, né? Tu não sai da luta de classe, como? Dizem isso, por exemplo, né? Então e aí chega assim, do começo ao fim, né? Chega lá no final, para te organizar uma banca, agora tem uma exigência, né? Que para eu convidar alguém para uma banca, aquela pessoa tem que estar ligada a um programa de pós-graduação. Antes, por exemplo, o João aposentou, mas é uma referência na nossa área, eu podia convidar o João, não posso mais, está aposentado, está fora. Né? Que é um outro problema também, que isso é dito, né? Reuniões assim abertamente, né? Que acaba se tornando um assédio. Bom, vamos passar então a 2 minutos, né? 2, 3 minutos tolerantes, propício, tanto para o João quanto para a Andréia, né? E para que possam fazer as suas considerações aí sobre o que a gente conversou e sobre si, etc, etc. Rapidamente, eu só queria dizer, a sua colocação não tem nenhuma pergunta, uma constatação mesmo, né? E que só vem reforçar aquilo que eu coloquei do poder do capital sobre essas questões. A competitividade é uma característica
extremamente importante nesse modo de produção que a gente vive, né? Nesse sistema que a gente vive. Mas eu queria fazer, comentar três questões. Primeiro, currículo Lattes. É uma coisa extremamente tupiniquim, quantitativa, e eu me rebelei em relação ao currículo Lattes, e eu só atualizava o meu currículo quando eu precisava para progredir, para fazer minha progressão. Mas essa história de ficar atualizando o currículo Lattes a cada cursinho que eu fiz, a cada texto que eu escrevi, a cada isso, a cada aquilo, eu acho isso um controle absurdo e que não tem o menor sentido. Uma outra coisa Marx, sem dúvida, seria improdutivo dentro dos critérios de hoje. O cara leva uma vida inteira escrevendo um artiguinho do jornal e uma obra, né, entre aspas, mequetrefe, né, como Capital, quer dizer, não apresenta resultados de pesquisa em 6 meses, não publica um paper, né, quer dizer, então ele seria realmente improdutivo. Né? E outra questão é sobre a produtividade, a produtividade hipócrita, que vai na mesma linha que você colocou. As ciências humanas, na verdade, ou a área de humanidades, de artes e tal, ela não trabalha na mesma lógica das outras ciências. Então, eu demoro muito mais tempo para ter resultados de uma pesquisa em linguística aplicada, por exemplo, do que um químico, um matemático, né, para produzir paper. Então, mas mesmo na área de humanidades e de artes, há uma hipocrisia que é troca de títulos e alguns resultados. Às vezes, alguns resultados, você muda alguns resultados, ou muda alguns parâmetros da pesquisa e tal, e aí você fica trocando. Ao final, você junta 20 artigos daquela pessoa, daquele pesquisador, e é tudo a mesma coisa. Tá? Isso, na verdade, para mim é hipocrisia. Não é fazer ciência. Né? Mas eu queria, na verdade, agradecer profundamente o convite, dizer que foi um debate muito bom, gostei muito de participar. Como estou aposentado, estou à disposição se quiserem me chamar de novo, se ajudou de alguma forma, tá? E também dizer que é sempre um prazer muito grande vir aqui conviver com companheiros tão queridos e tão aguerridos como esses, né? Muito obrigado. Passo agora a companheira Andréa para que faça as suas considerações. Bom, essa questão do assédio, como eu falei, ela perpassa a universidade, vai além da universidade. A gente tem que tomar consciência de determinadas situações, a gente tem que tomar consciência também para não ser o assediador, tá? Isso é importante. E tentar, assim, eu acho que o importante dessa discussão toda é tentar criar políticas de prevenção. Né? Eu acredito mais na prevenção do que qualquer outra coisa. Porque as pessoas têm que se dar conta de determinadas situações e tentar mudar aquelas situações. Né? Mesmo que seja no seu microcosmos, ali na sua situação, no seu departamento, na sua escola, tentar trazer, vamos dizer assim, um ambiente de trabalho melhor. Tá? Porque, assim, infelizmente as pessoas estão, né, muitas vezes adoecendo e até morrendo por causa do seu ambiente de trabalho. Isso é muito sério. Né? Tem uma questão que é especificamente muito ligada aos professores, que é a questão do burnout. Né? Então, que é uma outra questão que seria interessante também trazer no debate, e que muitas vezes, assim, ó, essa questão ela permanece oculta, porque tem pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, e que continuam trabalhando. Por isso que eu disse que é assustador, assim, se você pegar os números do
pessoal que está afastado é assustador, mas é mais assustador pensar nas cifras negras, que a gente chama, que são aquelas pessoas que estão trabalhando ainda, sob um pacto de não adoecer, estão doentes e continuam trabalhando, né? E na verdade não estão tendo nenhum tipo de apoio, de assistência, tá? E quando você está na pós-graduação, isso é mais grave ainda, isso é mais sério ainda, porque a pressão para produzir é maior, a pressão para dar resultado, né? Então, assim, é um sistema bruto. E, na verdade, assim, muitas vezes a pessoa, quando ela não consegue se adaptar, ela acaba sofrendo e tendo algum tipo de distúrbio psíquico ou físico, porque esse é o sistema que tem se montado, tá? E é uma realidade bem complicada nesse sentido. E assim, não consigo ver a médio prazo alguma mudança nesse sentido. Não que não tenha que haver avaliações, não que não tenha que ter instrumentos, mas assim, a questão hoje está muito ligada ao quantitativo, à produtividade através dos números, né? E eu vejo também assim a pouca valorização da sala de aula, que é muito ruim, né? Porque, claro, na nossa progressão entra a carga horária de sala de aula, né? Isso entra como um número, mas assim, a questão da qualidade da aula, etc., isso é um critério mais subjetivo que acaba não sendo muitas vezes avaliado, né? E assim, infelizmente, as avaliações dos discentes nem sempre refletem a realidade. Por quê? Porque às vezes as pessoas que, vamos dizer assim, que teriam algo positivo para dizer, acabam não fazendo a avaliação. Como a avaliação não é obrigatória, os alunos fazem se eles quiserem. Muitas vezes aqueles que vão fazer a avaliação vão fazer a avaliação para prejudicar, né? Se ela fosse obrigatória para todos os alunos, que muitas vezes em instituições privadas ela é, aí talvez você tivesse um resultado diferente. Então, nesse sentido, tem uma crítica também à forma como está sendo feita a avaliação, porque o aluno ele não é obrigado a avaliar. Então, assim, a minha pergunta fica: quem é que vai realmente avaliar, professor? Não sei, né? Complicado. Então, muito obrigada pelo convite, acho que é um tema bem relevante e que tomara que as pessoas tenham saído com pelo menos assim, uma sementinha, né, para poder disseminar informações, a gente tentar evitar essa multiplicação, essa reprodução dessas condutas, né, de assédio. Obrigada. Então, dizer assim que, na verdade, este vídeo, né, que o Ivan vai produzir agora, vai ficar no site da página Sedufism, né, que ele sirva como uma ferramenta para que a gente possa pensar a partir de aqui, a partir desse momento, a partir desse Dia Nacional de Combate aos Assédios nas instituições de ensino superior, para que a gente possa pensar as nossas formas de combate, né, enquanto parte da nossa luta dentro do movimento docente, e as formas que a gente possa também estar dialogando com a categoria, trazendo para a categoria as suas, enfim, respostas às questões que constantemente a categoria tem nos apresentado lá na sessão sindical. Também quero registrar e agradecer a presença dos funcionários que vieram hoje cedo para cá e organizaram esse ambiente, estão até aqui agora, né, como o Paulo, a Sana, a Leia, o Ivan. A Leia, que foi ontem também acompanhando lá em Frederico, Palmeira, está aqui hoje, né? Dizer que essa equipe está muito sempre empenhada, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? As deliberações que o nosso Sindicato Nacional tem tomado aí no Congresso. E que bom que nós saímos com essa deliberação congressual, de pararmos, né, um dia dentro do nosso sindicato, das nossas sessões sindicais, para debatermos a questão do assédio e para pensarmos juntos as formas de combate a esse assédio. E isso, com certeza, nos tornará, contribuirá muito no nosso cotidiano profissional,
e nos tornará trabalhadores e trabalhadoras em educação com muito mais compromissos, né, e responsabilidades aí, né, nas questões que tocam, nas questões concernentes aí, as questões diárias do nosso fazer. Bom, encerramos então esta atividade. Esse panfleto, né, Assédio Não, continuará circulando, a cartilha também, então todo aquela, né, filiada da nossa seção sindical que tenha interesse, né, a gente terá este material, e também está aí disponível, né, como eu já disse, no site da nossa seção sindical. Então, obrigado a presença de todas e todos, e encerramos aqui essa